A problemática do autoconhecimento, ela é de fato fundamental para o nosso desenvolvimento espiritual. Na pergunta do Livro dos Espíritos, na pergunta 919, quando Kardec questiona as entidades venerandas, da seguinte forma: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? As entidades venerandas respondem: um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Em seguida, Kardec diz que de fato é uma máxima conhecida, mas não sabemos como lograr esse conhecimento. E o espírito que então responde no Livro dos Espíritos, espírito de Santo Agostinho de Hipona, diz que o procedimento que ele, Santo Agostinho, realizava na Terra era, ao final de cada dia, questionar-se, fazer um autoexame para saber se houvera agido bem com os seus semelhantes, se houvera dado razão a que alguém tivesse alguma queixa contra ele, e se tivesse agido bem, que persistisse, e sempre procurando corrigir-se. Essa questão de autoexame é fundamental para o desenvolvimento do espírito. Mas um detalhe importante que deve se destacar é que no momento em que compreendemos que somos espíritos encarnados, percebemos que, junto da energia que emanamos, dos pensamentos que nutrimos, das esperanças e das ideias que permanecem conosco, que carreamos conosco, há espíritos que são simpáticos às nossas ideias, espíritos que se afinizam de certo modo com nossos conceitos, com nossos parâmetros. Estes espíritos estão sempre dispostos a nos dar alguma sugestão de acordo com a energia que nós estejamos emanando naquele momento. Por isso que é bom ter bons pensamentos, boas ideias, pois os espíritos que irão nos sugerir as coisas, que irão participar da influência que nós temos em nossas ideias, serão espíritos bons. Isso é importante. Mas vejamos, quando se faz uma análise, quando o ser humano faz uma análise de autoconhecimento, uma análise de si próprio, uma coisa que pouco é dita é que ele deve ter consciência de que, na ideia que ele traz consigo, não existe apenas a ideia dele. Existe uma miscelânea que ele traz, que ele atrai com suas próprias energias. Quando temos um pensamento, é frequente que não saibamos de onde vem esse pensamento, que não saibamos o porquê que nós tivemos esse pensamento. E aí é nesse momento que nós temos que discernir e julgar os nossos pensamentos. Passou pela minha cabeça, mas será que realmente me convém? Será que é interessante para o meu desenvolvimento? Esse questionamento, essa compreensão de que estamos rodeados o tempo inteiro de energias e de espíritos que nos sugerem, nos sopram as ideias, essa consciência, e esses espíritos muitas vezes são inclusive obsessores, quando as ideias nossas não são boas, são deletérias, prejudiciais, de inveja, de ciúmes e de egoísmo, são espíritos obsessores que permanecem conosco. Mas é importante ter a ideia de que não estamos sozinhos. Então, a noção do autoconhecimento passa por um exame da nossa realidade pelo nosso critério. Se temos uma ideia, não deixemos que essa ideia siga o seu curso natural porque veio da nossa cabeça. Essa ideia pode não ter vindo somente da nossa cabeça. Então temos que passar pelo critério. Esse critério é um autoexame de grande beleza, de grande profundidade. Examinar as ideias que nós temos, examinar as proposições a que nos empenhamos em ter, examinar as sugestões que surgem de nós para alguma realização, para a criação de alguma obra, de alguma viagem, de algum novo emprego, de alguma nova relação, etc. As ideias que vêm em nossa cabeça têm que ser julgadas por nós mesmos,
para que nós saibamos se aquela ideia nos convém, se é boa para nós. Porque nós não temos, e Deus não permitiu que nós tivéssemos, por algum motivo, uma delimitação clara daquilo que é nosso e daquilo que não é nosso. Eis que, se nós tivéssemos essa ideia, não obraríamos com liberdade. Estaríamos presos sempre. Sendo que, sem saber, numa ideia, se essa ideia é minha ou é de algum espírito que está me auxiliando e me sugerindo, sem saber, eu opero com maior liberdade. Liberdade de discernir sobre os meus atos. É por isso que muitas vezes ocorrem grandes crimes, porque a pessoa se deixa levar pelas ideias que vão vindo em sua mente. É hábito do ser humano deixar-se levar pelas ideias que vão vindo em sua mente. Ele vai imaginando e, ao mesmo tempo que ele vai imaginando, ele vai concretizando. E, de repente, se arrepende profundamente de alguma palavra maldita, mal colocada, mal expressada, no momento inadequado. Quantas vezes dizemos uma coisa e nos arrependemos? Porque aquilo que nós dizemos, ou a atitude que nós criamos naquele momento, não condiz com o critério que nós imprimiríamos à atitude se pudéssemos analisá-la com um pouco mais de calma. Então, um ponto a se destacar no autoconhecimento, além, evidentemente, da noção perfeita e sublime que Santo Agostinho de Hipona nos transmitiu na pergunta 919A, quando Kardec indaga: conhecemos toda a sabedoria desta máxima, conhece-te a ti mesmo, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Aí Santo Agostinho diz sobre esse exame diário que ele realizava quando encarnado. Todas as noites ele pensava, revisava todos os seus atos, revia o seu dia e refletia se ele tinha agido corretamente, se ele tinha dado alguma razão de queixa a alguém, se tinha agido conforme o Cristo agiria na posição dele, ou segundo os ensinamentos e a doutrina do Cristo. Então, esse exame, além de realizarmos esse exame, temos que ter a consciência de que nem sempre a ideia que nos vem à mente é nossa. Então, estejamos precavidos contra a obsessão, estejamos precavidos contra a energia que atraímos, porque nós somos focos de energia, somos focos de pensamento, de magnetismo. O magnetismo da nossa mente cria fluidos e padrões energéticos que atraem espíritos simpáticos, que se afinizam com nossas ideias e com elas trocam ensejo. O espírito obsessor é aquele que procura nos introduzir uma ideia que não era muito nossa, mas que nós nos afeiçoamos a ela, e daqui a pouco estamos tendo ideias negativas, de autodepreciação, ideias criminosas, ideias trágicas, ideias ruins, de calúnia contra o semelhante, coisas que nós não estávamos pensando, mas que de repente passamos a pensar. Então, devemos nos precaver contra essas ideias, contra a obsessão, lembrando que toda ideia que nos vem à mente tem que passar pelo nosso critério de seleção, para que nós saibamos se nos convém e nos interessa aquilo ou não. Esse é um ponto crucial do autoconhecimento, um plano de autoconhecimento que nos permite um exame melhor e uma decisão de vida mais coerente, mais clara, mais sólida, para que nós possamos então construir decisões das quais não possamos nos arrepender depois, ou das quais não nos cause arrependimento, e nos cause sim a alegria de termos tomado as decisões certas. O primeiro ponto do autoconhecimento é esse, de compreender a transcendência e a universalidade circulante do nosso pensamento, que pode estar sendo influenciado por outrem. Principal ponto. Segundo ponto é concretizar esse autoconhecimento em atitudes. Eis que a postura que nós temos é o ponto principal e nevrálgico das transformações que se operam em nossa vida. Atitude, conduta, não de adotar uma seita, uma religião, uma doutrina, uma crença, não de estabelecer cultos exteriores, não de falar, mas de procurar com as atitudes demonstrar esse cristianismo verdadeiro que trazemos conosco, demonstrar em atitudes.
principalmente essa reflexão que eu gostaria de trazer hoje sobre o autoconhecimento. Espero que de alguma forma possa lhes ter sido útil. Fiquem na paz de Cristo e felicidades a todos. Um abraço.